Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículo 3, até o capítulo 4, versículo 11. Mateus 3, 13, ao capítulo 4, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você, e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Oremos. Pai amado e bendito, louvado seja o teu nome, Deus, pela tua presença, pelo privilégio de estarmos juntos aqui essa noite, por podermos te adorar, te cultuar, cantar louvores a ti, orarmos uns pelos outros. Que bênção, que privilégio, Senhor. Agora ministra aos nossos corações, por essa palavra simples, mas que seja impactante para as nossas vidas, que gere em nós fome e sede do Senhor, Deus, pois o Senhor é aquilo que mais precisamos. A tua presença nós precisamos, Senhor. A tua direção, sermos cheios do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, abençoa-nos, enche-nos da tua graça e dirige-nos nessa noite para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, como vocês devem imaginar, nós pastores, às vezes com uma frequência maior do que gostaríamos, vamos a cemitérios, especialmente no período da pandemia. Como eu lembro que teve um dia que eu fui a 2 sepultamentos, um em Auma e outro, salvo engano, no Caju. E semana passada eu fui ao cemitério de Irajá, faleceu a mãe de criação, mãe de consideração, de um irmão muito querido nosso da Igreja da Freguesia, o diácono Alessandro Vivone, e ele me avisava, eu estive lá em Irajá com ele, e o sepultamento foi lá em Irajá e foi bem lá no final do cemitério, o cemitério é bem grande, andamos bastante lá no final, e a gente foi observando. Eu tenho esse hábito, irmãos, quando às vezes você está caminhando por dentro vendo os sepulcros, às vezes lê as placas, vê o nome das pessoas, as datas dos falecimentos. E foi tão lá atrás que a gente passou por uma alameda assim, que tinham muitos sepulcros antigos. Pessoas tinham falecido na década de 70, 1971, 1977. Eu pensando, essa pessoa morreu antes de eu nascer. E a gente passando ali, e eu até tenho uma parte lá que tem aquelas gavetas, né, que agora são bem pequenininhas. E aí muitas pessoas botam uma foto do falecido ou da falecida, uma foto, a data de nascimento, a data de falecimento, e às vezes saudade dos familiares, alguma coisa assim. E eu olhando aquelas fotos, ficava pensando, hoje em dia as pessoas estão tão
estão viciadas em selfie, tudo é selfie para cá, selfie para lá. Não estou dizendo que é pecado tirar selfie, mas como ouvimos muito bem ontem do capitão Carlos, na palestra que ele trouxe a nós, às vezes as pessoas vão para um lugar e estão mais preocupadas em tirar foto e fazer vídeo do que em curtir o lugar. Então, tire fotos, faça selfies, até se for o caso, mas assim, aproveite os momentos com a sua família. Ele falava da importância da gente abandonar o celular e sentar à mesa para comer com os nossos familiares, deixar o celular de lado, e que às vezes senta à mesa e cada um no celular. Ensinos muito preciosos que tivemos aqui ontem. E eu fiquei pensando, às vezes a pessoa vai tirar centenas, sabe lá, milhares de selfies ao longo da vida, e quando tudo terminar, vai ficar uma fotinha lá. 3x4, se ficar, né? Que às vezes nem tem, né, Cristiano? Uma fotinho, meio de milhões de selfies, milhares de selfies, de fotos, de momentos. Só vai ficar uma fotinho, às vezes já meio distorcida, a única imagem que ficará por vezes para a posteridade. E aí, quando a gente chegou para fazer o sepultamento propriamente dito, houve um problema lá dos funcionários e eles tiveram que fazer uma pequena... quebrar um pedaço lá, fazer uma pequena obrinha ali, eles pediram desculpas, ele ficou uns 20 minutos ali. Eu não tenho problema com o cemitério não, irmãos, porque eu sei para onde eu vou, um dia eu vou estar lá também, se Jesus não voltar antes, não sei se em Irajá, né, talvez em outro cemitério, mas fico tranquilo. Mas aí eu fiquei do lado de uma, como é que chama de família, um sepulcro de família, né, um jazigo, isso, um jazigo de família. Obrigado, Carlinhos. E tinha umas 5 pessoas sepultadas ali. Aí eu comecei a ler, não tinha o que fazer mais. Falei, eu não vou ficar no celular, porque é chato todo mundo esperando, e você ficar ali no celular. Eu falei, não, vou ficar aqui, de repente alguém conversa, alguém pede uma oração. E aí eu vi assim, uma pessoa, que deve ser o patriarca da família, tinha nascido em 1900, fiquei um bom tempo, então acho que até decorei as datas. E faleceu em 1986, estava lá o nome do senhor, viveu 86 anos, viveu bastante. Mas aí tinha uma senhora, que eu não sei se era a esposa dele, que nasceu em 1920 e pouco, na década de 20, e morreu acho que na década de 70, e tinha um jovem de 20 anos, que nasceu em 60 e pouco e morreu na década de 80, e eu fiquei vendo aquela fotinho, e tinha uma mulher também, agora eu lembrei, porque aquela mulher especialmente me marcou, não sei se era filha daquele casal, enfim, porque ela faleceu na década de 70 e ela tinha a idade que eu tenho hoje, 45 anos. E eu fiquei vendo aquela foto, fiquei, meu Deus, a pessoa com a idade que eu tenho hoje partiu, e isso já tem décadas, e a vida é tão passageira, irmãos. A vida, assim, como alguém disse, também, ainda nesse assunto funerário, sombrio, macabro de sepultamentos, mas se você vê uma lápide, muitas têm assim, o nascimento, um tracinho, e o falecimento. A nossa vida se resume àquele tracinho. No dia que você nasceu, na verdade, para ser preciso e para dar uma estocada naqueles que defendem o aborto, na verdade, o dia que nós fomos concebidos, que nós queremos que a vida começa na concepção, por isso somos totalmente contrários ao aborto, independente do período em que seja, mas isso é para outro assunto. Ali, até o dia de nossa morte, um tracinho numa lápide, a isso, que daqui a alguns anos, a vida de todos nós se resumirá, irmãos. Que isso, eu deixei um legado para os meus filhos, certo? Deixei um livro escrito, né? Alguém disse que você tem que escrever um livro, ter um filho e plantar uma árvore, né? Eu não escrevi o livro nem plantei a árvore, mas até lá quem sabe. Mas a vida passa muito rápido, irmãos. E talvez você se pergunte, o que isso tem a ver com jejum? Eu falei na semana passada que eu falei sobre jejum, e que em alguns domingos à noite, permitindo ao Senhor, continuarei nessa temática importante da igreja relembrar. Igual quando você encontra um documento antigo, um livro antigo, uma memória antiga na sua casa, você tira aquela poeira. O jejum talvez esteja esquecido para muitos, mas é uma prática, uma disciplina espiritual que eu penso que precisa ser recordada e praticada por nós cristãos. Mas o que tem a ver o jejum com o cemitério? Eu creio que o jejum, irmãos, nos ajuda a botar as coisas sobre a perspectiva correta. O jejum denuncia muito dos nossos ídolos. O jejum, muitas vezes, como disse Richard Foster, autor do livro Celebração da Disciplina, e ele é citado no livro que eu vou mencionar aqui, do John Piper, o jejum, ele apresenta, deixa eu citar aqui, deixa eu ser mais preciso, eu gosto de citar as coisas do jeito que a pessoa falou, né? Ele diz assim, Richard Foster, mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. Quando jejuamos,
Nós abrimos mão de algo por algo superior. Abrimos a mão de algo lícito, que não é lícito se alimentar, não é lícito comer, para buscarmos algo que precisamos mais. E eu como tenho dito para os irmãos, eu sou, talvez eu não sou tão jovem, mas não sou tão antigo assim, mas talvez eu tenho uma percepção da vida um pouco talvez mais conservadora. Eu vejo o jejum para mim é jejum de comida. Eu entendo que jejum para mim, biblicamente, essencialmente é jejum de alimentos. Você abrir mão de alimentos e de bebidas por um período, e a Bíblia não diz exatamente quanto período você deve ter, mas eu entendo, e autores como o próprio John Piper mencionam isso, que há momentos que você pode fazer uma espécie de jejum, que eu não chamaria de jejum bíblico, de outras coisas. Por exemplo, você pode fazer um jejum das redes sociais. Será que você consegue ficar um dia sem olhar o seu Instagram? Eu sei que tem pessoas que usam as redes sociais de forma profissional, Shirley, né, e outros irmãos, e eu entendo que você precisa daquilo para o seu trabalho. Mas, salvo isso, será que você consegue ficar uma semana sem o WhatsApp? 3 dias sem Facebook? Se você responder que não, porque você usa como ferramenta de trabalho, e você precisa acessar essas ferramentas, ok. Mas se você disser que não, porque é impossível viver hoje em dia sem acessar uma rede social, eu sinto lhe informar que as redes sociais estão te controlando. Você perdeu o domínio da sua vida. Você é escravo da tecnologia, ou escravo. E o jejum, por vezes, nos ajuda a identificar isso. Eu lembro que no final do ano passado, aquele momento turbulento político no Brasil, eleições presidenciais, muitas coisas acontecendo, muitas notícias, e em algum momento eu me vi um pouco aflito com isso. Na verdade, acho que mais em 2018 do que em 2022, sinceramente. Mas tem uma hora que eu falei, não, parei. Aí, às vezes, chegava de manhã, acordava de manhã, preparar um lanche, alguma coisa, uma vitamina para as crianças, ou o meu café da manhã, e botava um programa de política. Aí chegou um momento que eu falei, já falei isso aqui na igreja, parei. De manhã eu vou ouvir louvor, ou não ouço, nem ouço nada, ou não boto nada, ou vou ouvir louvores, vou encher minha mente da palavra do Senhor, de louvores a Deus, ou uma pregação, alguma coisa. Depois, lá na frente, eu ouço sobre política, para que eu já não comece o meu dia enchendo a minha mente disso, e às vezes de aborrecimentos também. O que tem controlado os nossos corações e as nossas mentes? O jejum, ele revela aqueles que nos controlam. Muitas vezes, como diz Richard Foster. E essa noite eu queria falar sobre o jejum da pessoa mais importante que pisou sobre essa terra. Do jejum do Filho de Deus. Vimos na semana passada, eu recomendo a você ouvir a mensagem caso não tenha feito, que Jesus, embora não tenha estabelecido em detalhes como deveria ser o jejum cristão, nos dá claro indícios de que o jejum seria uma prática cristã. Pois ele diz, quando jejuarem lá no Sermão do Monte, não façam como os hipócritas. Então, quando eu falo, quando você fizer alguma coisa, subentende-se que você acha que aquela pessoa vai fazer aquilo. E em Mateus capítulo 9, que foi o texto da pregação de domingo passado à noite, Jesus falou, quando o Filho do Homem for tirado, então jejuarão. Jejuarão enquanto estiverem com o noivo? Não, mas quando ele for tirado, e como eu expliquei na semana passada, eu entendo que isso diz respeito ao nosso tempo. Jesus está conosco, no sentido de que ele falou que estaria conosco todos os dias, ele se faz presente pelo seu Espírito Santo, mas ele fisicamente subiu aos céus e nós esperamos o seu retorno. Então, nesse período, nós jejuaremos. Como? Quando? A Bíblia não explica, como eu falei semana passada. Mas eu entendo que há uma orientação bíblica para que os cristãos também jejuem, como você vê ao longo da história da igreja, como você vê ao longo da história da igreja do Senhor. Esse livro que eu estou mencionando, Fome por Deus, do John Piper, o pastor John Piper é um homem de Deus, ele defende essa tese de que nós devemos rever a importância do jejum. Homens brasileiros, pregadores como o reverendo Augusto Nicodemos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, tem pregações destacando a importância da igreja voltar-se para essa prática antiga. Aquele que é conhecido como o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, era pastor do Tabernáculo de Londres, uma igreja grande, e ele trouxe uma campanha, uma temporada de jejum e oração, e sobre essa temporada de jejum e oração, afirmou Charles Spurgeon, nossa temporada de jejum e oração no tabernáculo tem sido muito profícua, ou seja, muito produtiva, nestes dias. E olha o que testemunhou o príncipe dos pregadores, os portões do céu nunca estiveram tão escancarados
Nunca antes nossos corações estiveram tão perto da fonte da glória. Charles Haddon Spurgeon, citado aqui no livro do John Piper, dá esse testemunho de um período de jejum e oração que ele, juntamente com a sua igreja, dedicaram. Nós falaremos hoje sobre o jejum de Jesus, o tempo que Jesus passou em jejum e oração, e ele foi tentado. Vemos outros personagens que passaram um tempo semelhante nas Escrituras. Vá comigo em Êxodo capítulo 34. Êxodo 34, versículos 1 e 2. Depois vamos pular para o versículo 27. Êxodo 34, versículos 1 e 2. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra, como as primeiras, parênteses, que Moisés tinha quebrado quando chegou e viu o povo adorando o bezerro de ouro, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai, e se apresente ali diante de mim, no alto do monte. Versículo 27. Diz assim: o Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque segundo o teor destas palavras, fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor quantos dias? 40 dias e 40 noites. Não comeu pão nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, ou na Almeida Revista Atualizada, os 10 mandamentos. Então o termo 10 mandamentos está na Bíblia, como vemos aqui em Êxodo 34, 28. Moisés, assim como Jesus, ficou 40 dias e 40 noites em um jejum, e aqui um jejum total. Outro importante personagem da história bíblica do Antigo Testamento, Elias, passou por algo semelhante. 1 Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19. Versículos 6 a 9. 1 Reis 19, versos 6 a 9, diz assim: Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou quantos dias? 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus, também chamado de Monte Sinai, o mesmo monte onde Moisés passou 40 dias e 40 noites em jejum total. Então Moisés, a Bíblia é clara. Elias, não fala muito aqui, mas se a Bíblia está falando que ele comeu para suportar a viagem, eu creio que não é errado nós presumirmos que Elias também passou aqueles dias caminhando para o Horebe, onde ele teve um encontro com Deus em jejum. Então Moisés, face a face com Deus, para receber as tábuas da lei, estava em jejum. Elias, possivelmente também após se alimentar, 40 dias. Só que agora não é Moisés, o legislador, o importante homem da história bíblica, que foi por meio de quem Deus trouxe os 10 mandamentos e a lei lá do Antigo Testamento. Não foi Elias, o profeta, mas o próprio Cristo. Lembre que apareceu diante do Senhor no Monte da Transfiguração, quem? Moisés e Elias, representando o legislador, o libertador que trouxe o povo de Israel do Egito, e os profetas. A lei e os profetas estão diante do Cristo bendito no Monte da Transfiguração, e o que Pedro e aqueles que estavam junto com ele ouviram? A ele ouvir. Diante da lei e dos profetas está alguém que é maior, o próprio Filho de Deus encarnado. E o jejum que vamos falar não foi o de Moisés, não foi o de Elias, mas Jesus também passou por um jejum de 40 dias e 40 noites. Mas nós lemos a partir, voltando lá para Mateus capítulo 3, nós lemos a partir do versículo 13. E olha que curioso, irmãos. O versículo 13 fala do batismo de Jesus.
a partir do verso 16, Mateus 3,16. Mateus 3,16 diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me agrada. Irmãos, se você parar para pensar, Jesus se sujeita ao batismo, mesmo João Batista falando, que isso, você não precisa disso não, ele se sujeita ao batismo, os céus se abrem, o Espírito desce sobre ele como uma pomba, e Deus Pai fala dos céus: este é o meu Filho amado em quem me agrado. O que nós poderíamos imaginar que viria depois disso? Depois de todos verem claramente que ele era o Filho de Deus testificar, testemunhar que Jesus estava ali, era o seu Filho amado, que trazia alegria ao seu coração, o que acontece depois disso? Jesus vai para o deserto. E quem leva Jesus para o deserto? Quem conduz Jesus ao deserto? Pode colar aí no versículo 1 do capítulo 4. Quem? Vocês estão me ouvindo bem? Achei que o som diminuiu um pouquinho. Tá legal? Quem conduziu Jesus ao deserto? Espírito Santo. Jesus acabou de ouvir do Pai: esse é meu Filho amado, em quem me comprazo. E para onde ele vai na sequência? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado por quem? Talvez isso já nos diga muita coisa. Já nos mostra que muita da teologia que é pregada hoje em dia está completamente errada. O Filho de Deus ouviu do Pai, o Espírito veio sobre ele, ouviu do Pai, e na sequência vai para o deserto, levado, impelido pelo Espírito Santo, e para ser tentado pelo diabo. E aí o versículo 2 do capítulo 4 diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então Moisés passou pelos 40 dias e 40 noites, Elias passou pelos 40 dias e 40 noites, mas agora é o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, o enviado, aquele que abriu mão da sua glória e se fez homem para nos salvar, que está aqui 40 dias e 40 noites em jejum. Muito podemos aprender. Eu já preguei sobre esse texto outras vezes e falei outras coisas. Esse texto é riquíssimo. Mas, no mínimo, a gente pensar que Jesus jejuou deve nos levar a pensar se nós não devemos jejuar também. Certo é que o momento que Moisés estava passando, o momento que Elias estava passando e o momento que o próprio Cristo estava passando eram únicos. Não é igual o cartão de crédito que vem escrito, é único e transferível, que é pessoal e intransferível. Moisés estava recebendo as tábuas da lei que até hoje, talvez 3.500 anos depois, nós meditamos e aprendemos. Elias estava recebendo uma palavra da parte de Deus após temer a ameaça de Jezabel, a terrível rainha de Israel, esposa de Acabe. Era um momento único, e esse momento era único também porque Jesus passou pelo batismo, agora está sendo preparado e vai iniciar o seu ministério. John Piper, ele diz assim, talvez você pense, mas era Jesus, e era o Filho de Deus, estava no momento que ele ia se preparar para o ministério, ele precisava jejuar, mas será que eu preciso também? E o John Piper fala algo interessante: a importância da minha batalha é menor, porque por mais que a gente faça nessa vida, por mais que a gente honre a Deus, ninguém se compara ao ministério de Cristo nosso Senhor. Então, a batalha que ele tinha era maior, a vitória que ele conquistou afetou todas as gerações, de todos os povos, de todos os tempos. Então nada se compara ao que Jesus passou ali. Talvez você pense, a importância da minha batalha é menor, diz John Piper, para o mundo, mas a minha fraqueza é maior. Se Jesus, sendo Filho de Deus, jejuou para ser tentado e vencer Satanás no deserto, será que nós também não devemos pensar no jejum como uma arma para nos fortalecer, para também triunfarmos em meio às batalhas? Que Jesus era o Filho de Deus, e a batalha dele era incomparável à nossa. Mas ele não era fraco como nós somos, irmãos. Então nós precisamos estar aos pés do Senhor, clamando pela sua misericórdia. Mas vamos ver um pouquinho aqui do que aconteceu nas 3 tentações que vemos aqui de Satanás diante de Jesus. Versículo 3, a primeira. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus,
mande que estas pedras se transformem em pães. Como eu estou falando sobre o jejum, até uma experiência pessoal minha, e que eu tenho certeza que muitos aqui que já se aventuraram pelas veredas árduas e preciosas do jejum, também já experimentaram. Às vezes, quando você começa a dedicar-se em jejum, as coisas não melhoram, elas pioram. Às vezes, quando você começa a se consagrar mais a Deus, em jejum e oração, e talvez acordando de madrugada e se separando das coisas desse mundo, e abrindo mão do pão físico para buscar mais o pão espiritual, buscar mais da presença do Senhor, as coisas às vezes ficam mais difíceis, irmãos. Às vezes parece que o mundo vai cair sobre você. E olha como o diabo começa a tentar Jesus, ele fala, se você é o Filho de Deus, no momento de fraqueza, não pense que o diabo tem ética, irmãos. O diabo não é ético. Ele não está preocupado se você está com fome, está com sede, está cansado, se você brigou com o seu cônjuge, se você se aborreceu com o seu filho. Ele vai te tentar no seu momento de maior fraqueza. E ainda vai tentar te confundir, se você é o Filho de Deus. É assim que ele agiu com Jesus. E por que você acha que com você seria diferente? Você acha que o diabo vai falar assim, não, mas o Luciano é tão gente boa, toca tão bem embaixo de 6 cordas dele. Não, o diabo não tem pena de ninguém. Ele não respeita colarinho, terno. Ele não respeita diploma de curso de teologia. Ele não respeita nada. E nós precisamos nos fortalecer. Porque do jeito que ele tentou confundir Jesus, ele vai tentar confundir você. E é claro, a mim também. Só que Jesus respondeu com a palavra. Está escrito, verso 4, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ainda sinto o gosto, o sabor da ara. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Da boca de Deus. E John Piper também destaca algo interessante. Jesus não está inventando nada. Ele está citando um texto que está onde? Sabe onde está esse texto? Quem quiser colar no rodapé da Bíblia pode fazer isso. Pastor Luciano, Deuteronômio. Qual o contexto do livro de Deuteronômio? Os 5 discursos de Moisés, ao pé da entrada da Terra Prometida, que ele não entrou, que ele faz um resumão dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Deuteronômio, toda a Bíblia é maravilhosa, mas Deuteronômio é um livro assim... Tem até um livro que eu tenho, que eu espero ansiosamente por ler, não consegui ainda, que diz o Evangelho segundo Moisés, de Daniel Bloch. Ele mostra como o Evangelho está latente ali no livro de Deuteronômio. Deuteronômio é fantástico. Mas qual o contexto de Deuteronômio? O povo de Israel está à porta da Terra Prometida e Moisés faz 5 grandes discursos explorando a lei do Senhor. E da onde eles vinham? Do deserto. E o que aconteceu com eles no deserto? Eles caíram, eles falharam. Eles caíram no deserto, eles fracassaram na sua missão, com poucas exceções. Jesus está no deserto. Israel ficou 40 anos, Jesus ficou 40 dias. Israel ouviu a pregação de Moisés, registrada no livro de Deuteronômio, as pregações. Jesus citou. Israel falhou, Jesus venceu. Ele venceu Satanás no deserto. Vá comigo em Deuteronômio, essa preciosidade que temos em nossas Bíblias. Se um dia o Eterno permitir, espero pregar todo o livro de Deuteronômio. Vai falar, não, mas é lei. Deuteronômio capítulo 8. A partir do verso 2. Olha o que diz o eterno Deus. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova. E olha algo aqui que o jejum muitas vezes nos revela. Para saber o que estava no coração de vocês. Se guardariam ou não os seus mandamentos. O que está no seu coração? Se Deus te pôr à prova, me pôr à prova, para saber o que vai no meu coração,
e para saber se eu guardarei ou não os seus mandamentos, qual será o resultado final deste teste? E ele continua, versículo 3. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar o quê? E Jesus teve o quê? Fome. Olha os paralelos claros. Depois de 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E ele deixou o povo de Israel passar o quê? Fome. Ele os sustentou com um maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem, e aí vem a citação do Senhor, que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Jesus, assim como Israel está no deserto, Israel peregrinou 40 anos, Jesus peregrinou 40 dias. Israel fracassou, Jesus venceu. Agora ainda, em Deuteronômio, volte para o capítulo 6. Deuteronômio 6. Aqui tem o... Eu não ia ler, mas eu vou ler porque... Eu falei, esse livro é difícil de recortar. Versículo 4. O Shema. Ouça Israel. Deuteronômio 6, 4. Não é o foco não, mas só para a gente não perder essa pérola que temos aqui nas Escrituras. Escute, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Vocês as inculcará a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se ou levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e você as escreverás nos umbrais de suas casas e nas suas portas. Já que eu não ia ler esse texto, deixe-me fazer um parêntese. Versículo 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. A professora da escola bíblica dominical inculcará a seus filhos. É isso que está escrito? A líder da escolinha? A revistinha que usamos na escola dominical infantil? O vídeo dos 3 palavrinhas? Nada contra nada disso, até porque eu seria esquizofrênico, né? Eu sou pastor da igreja, a gente compra a revista, a gente tem escolinha, a gente investe. Se eu falo que isso não vale de nada, você podia... E amanhã lá na freguesia, pastor, tira aquele pastor lá que ele pancou. Não estou falando que essas coisas não têm valor. Claro que tem muito valor. Eu fico no pé do Daniel, vamos estudar a revistinha lá, amanhã é a lição 2, aí vi que ele escreveu da lição semana passada, fiquei muito feliz. Mas a Bíblia fala que os pais é que têm que ensinar a palavra aos filhos. Nós damos um auxílio, mas é responsabilidade nossa como os pais inculcar a palavra para que quando eles forem provados como o povo foi no deserto, a palavra será achada no coração deles. Mas esse não é o assunto, fecha parênteses. Vai comigo lá, para o versículo 13. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Guardem isso. Outra versão diz, não tentarás ao Senhor, seu Deus. Voltando lá para Mateus, capítulo 4. Primeira tentação de Satanás. Jesus venceu, nem só de pão viverá o homem. Versículo 5 de Mateus 4. A segunda fala do diabo. O diabo ele tem o seu discurso sedutor. Afinal, foi assim que ele seduziu o primeiro casal e fez com que pecassem. Versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-a sobre o pináculo do templo e disse, leia em voz alta. Leia todos juntos. Se você... Continue nas suas mãos. Pode ler, gente. Quem falou isso foi o diabo, mas a palavra é de Deus. Fica tranquilo. É o salmo com o qual nós abrimos o culto. Salmo 91. O que o diabo fez? Ele tentou Jesus.
Jesus retrucou na palavra, e aí ele tentou Jesus na palavra. Levou para o lugar alto. Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui. Não está escrito que aos seus anjos dará ordem a seus respeitos, ao seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem em alguma pedra, como lemos no início do culto, na abertura. Eu creio que muitos cristãos hoje estão parando aqui, irmãos. Porque saem decretando, afirmando um monte de coisa, fazendo confissão positiva, dizendo que Deus vai fazer acontecer, e estão tentando a Deus e não se atentam. Às vezes estão caindo na lábia do diabo. Eu posso pular daqui que não vai acontecer nada comigo. E se esborracha no chão. Claro que eu estou fazendo uma analogia. E é o que Jesus respondeu, versículo 7. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus, que é o texto justamente que nós lemos lá em Deuteronômio 6. Então Jesus falou, você está me tentando com a palavra distorcida, querendo distorcer a palavra de Deus, como ele fez lá no princípio. Foi isso mesmo que Deus disse? Só que agora ele está apresentando a palavra de Deus, mas distorcendo o contexto. Ouvimos hoje o missionário Lucas falando dos desafios que ele enfrenta no sertão nordestino, e como pessoas que têm aprendido distorções da palavra de Deus têm sofrido, e eles estão penando para ensinar o verdadeiro evangelho. E aí Jesus falou, não, mas também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Então Deus não nos autoriza a tentá-lo. E a terceira tentação, versículo 8, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Aqui ele mostrou as garras, né? Seu propósito de ser adorado pelo Filho de Deus. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Deuteronômio capítulo 6. Jesus, 40 dias no deserto, 40 noites. Povo de Israel, 40 anos. Jesus venceu com a palavra de Deus. O povo, em sua maioria, fracassou. Mas o que eu quero chamar a atenção é que Jesus passou por isso em jejum. João Piper fala algo muito bonito. Deus estava nesse momento com a encarnação do seu Filho, preparando-se para libertar o seu povo, o novo Israel, da escravidão egípcia do pecado, para a terra prometida do perdão, da justiça e da vida eterna. Então, se Moisés estava conduzindo, e depois Josué, o povo, a terra prometida, Jesus está nos conduzindo para a libertação da escravidão do pecado, para a terra prometida do perdão, da justiça e da vida eterna. Ele é o nosso Moisés, como está em Deuteronômio capítulo 18, que diz que surgiria um profeta maior do que Moisés e que deveria ser ouvido. Ele é o nosso Josué, porque a raiz da palavra Josué é a mesma de Jesus e Yeshua, aqui é o nosso Salvador. Ele é o nosso Moisés, ele é o nosso Josué, mas que não nos conduz à terra de Israel, mas nos conduz à terra prometida do perdão, da vida eterna, da eternidade com Deus, irmãos. E ele venceu e ele pode nos garantir isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus passou por isso tudo, irmãos, em jejum. Isso deve nos levar, no mínimo, a refletir. Se talvez ele não desejasse, não que a gente fizesse esse jejum, necessariamente. Até porque a obra de Jesus só ele poderia fazer. Mas será que não há algum papel do jejum na nossa vida? Será que não há algum papel do jejum em nossos corações que precisamos refletir? Perdoe-me citar mais uma vez John Piper, mas ele diz assim, o jejum de Jesus não foi apenas um preparo para a prova, era parte de sua prova. Da mesma maneira que a fome foi um teste de fé para o povo de Israel no deserto. E ele diz, o jejum sonda para ver onde o coração está. E quando ele revela que o coração está com Deus e não com o mundo, um golpe fatal é desferido contra Satanás. E ele fala algo aqui meio curioso, mas muito interessante. Isso porque, nesse caso, Satanás não tem o ponto de apoio que teria se o nosso coração estivesse apaixonado por coisas terrenas como o pão. O que ele está falando? Quando a gente jejua, a gente mostra que a gente tem mais amor e mais interesse pelas coisas do alto do que por qualquer coisa dessa terra. E são justamente as coisas dessa terra que muitas vezes Satanás usa como ponto de apoio para nos derrotar. Então, se eu não jejuar, não vou ser salvo, não tem nada a ver com isso. Até falei isso semana passada, o jejum não é meritório. Mas ele é uma ferramenta
que também não é, a gente não diz com que frequência deve fazer, nem em que circunstâncias. Eu creio que certamente o jejum deve ser usado pelos cristãos no momento de desafios particulares, um momento especial da sua vida, da sua família, mas não somente isso. Que o tempo todo nós temos que nos lembrar de que essa vida é igual o tracinho lá do cemitério, vai passar muito rápido. O que vai ficar? Quando alguém como eu estava na quinta-feira, estiver vendo a sua foto, o seu nome, a data do seu nascimento e da sua morte. O jejum nos ajuda a alinhar os propósitos e falar, eu preciso focar naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. O jejum é uma maneira de dizermos, não apenas de pão, Senhor, mas eu preciso de Ti. Ele é uma arma para nos fortalecer junto ao Senhor. Talvez você pense, mas isso não é papo muito legalista? Há o risco, irmão. Falei no início da pregação de semana passada. 1 Timóteo 4, Paulo adverte contra aqueles que proíbem alimentos, proíbem até mesmo o casamento. Mas o mesmo Paulo, que também escreve aos Colossenses, advertindo contra a religiosidade, diz que passou por jejuns, escrevendo aos Coríntios. Ele praticava o jejum, não para ser salvo, não para ser melhor do que ninguém, nem como um religioso. Mas ele, assim como grandes homens da história da igreja, citei apenas um, Charles Spurgeon, mas há muitos outros, tiveram a prática do jejum. Eu quero te estimular a pensar sobre isso, como fiz semana passada. Irmão. Será que há algo maior do que Deus na sua vida? A sua carreira, os seus filhos, o seu cônjuge, o seu dinheiro, o seu ministério? Talvez o jejum, se você tem dúvidas, você se consagrar, se dedicar a Deus. Senhor, eu abro mão. Mas é jejum, como eu falei semana passada, jejum coração, não é para emagrecer. Você está precisando emagrecer, quer fazer um jejum intermitente, como o pessoal tem ensinado? Tranquilo, pode fazer isso, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando de jejum com fins espirituais. Se você não tem motivo nenhum, você está bem com o seu cônjuge, com seus filhos, no seu trabalho, está com dinheiro sobrando no banco, está tudo tranquilo, pense se você não deve jejuar, pedindo a Deus mais da sua graça, da sua presença. Pedindo a Deus que o seu coração esteja mais dedicado a Ele. Irmãos, eu li algo que me tocou aqui, que o John Piper diz, meu coração tem fome de toda a plenitude de Deus, eu anseio por uma operação mais profunda de Deus no meio do seu povo, anelo por uma poderosa enchente do zelo missionário, espalhando uma paixão pela supremacia de Cristo em todas as coisas. Você anseia por missões? Hoje o missionário Lucas passou um vídeo de uma senhora já de idade, lá em Juazeiro do Norte, falando cada abobrinha, cada coisa sem sentido, falando que Padre Cícero bateu o martelo na Arca de Noé. Ele deu um martelo na Arca de Noé, e depois falou que uma pessoa de lá era a terceira pessoa da Trindade, viajou na maionese. E alguns irmãos até riram, e ele não condenou quem riu, porque realmente pareceu uma figura exótica. Mas ele destacou, ele falou, isso não me traz alegria, assim, não me traz riso. Eu sei que parece um programa humorístico, mas isso me dá tristeza, irmãos. Quantas pessoas estão escravas de sofismas, de enganos, e você está só preocupado em pagar suas contas. Ele falou, dedique umas férias suas para estar em Juazeiro do Norte conosco pregando o Evangelho. Quantos cristãos fazem isso hoje? O John Piper, num outro livro, Alegrem-se os Povos, que é um livro belíssimo dele sobre missões, ele estimula os aposentados a dedicarem, ao invés de ficar só viajando, conhecendo o mundo, fazendo cruzeiro, fazendo umas coisas, não que isso seja ilícito, mas dedique a sua velhice, dedique os seus últimos anos de vida a missões também. Ao invés de ficar pensando só em fazer passeios e ficar conhecendo o mundo e tirando foto, fazendo selfie, escolhendo qual que vai ficar na sua sepultura, você vai fazer missões. Vai pregar o Evangelho. E não ficar com aquele sentimento, já fiz muito na vida, já estou com 60 e poucos anos, já estou com 70 anos, já fiz a minha contribuição, agora vou curtir a vida. Curtir a vida, para quem entende os propósitos de Deus, é estar na presença dele e ser útil a ele. Enquanto você não entende isso, você não curte a vida, me perdoe. Você fica, como disse C.S. Lewis, como crianças que estão num quintal de trás da casa, brincando com bolinhos de lama, sem ver que tem uma praia linda à frente da sua casa. Quando a gente ama ao Senhor,
Quando o Senhor é o maior anelo de nossas almas. Quando a glória de Deus é a paixão das nossas vidas, irmãos. Isso faz toda a diferença. Um dia vivemos dias complicados. Eu preguei quarta-feira lá na igreja do Jabur. Tive o privilégio de estar lá pregando, a convite do pastor Luiz Alberto. E nós comentávamos como os crentes hoje são fracos, irmãos. Como as pessoas se ofendem por qualquer coisa. Qualquer coisa, os crentes são de cristal. Como as pessoas não têm vigor para fazer as coisas para Deus. Você fala, ó, tem que chegar para o ensaio, como a gente chegou. Hoje, 5h30, estavam todos os músicos aqui, até antes. Hoje eu não consegui, irmãos. Quase consegui, mas hoje eu cheguei aqui, era antes de 5h20. Aí fui estacionar o carro, o moço teve que manobrar ali, demorar um pouquinho. Aí já estava o João Rosa aqui na porta da igreja. Falei, meu Deus, um dia ainda vou chegar nessa igreja antes de todo mundo. Que sempre tem os irmãos que nunca chegam na hora, sempre chegam antes da hora. Sebastião, João Rosa e outros. Você chega na igreja correndo assim, você é o primeiro, e já está lá, plantado lá. Eu tô aqui. Glória a Deus, irmão. Que bom. Mas às vezes, servir mais no ministério, falar mais de Jesus. Eu estou tão cansado, minha vida é tão dura, preciso gastar minhas 3 horas de Netflix, minhas 4 horas de Instagram. Ele falava ontem, o capitão Carlos, que esse feed de notícias foi inventado por um engenheiro de software com a intenção de te prender, que aquilo é infinito. Aparece a notícia, a vida do outro. Às vezes a notícia você não se interessa muito não, mas a vida do outro, não. O que esse irmão estava fazendo? O que ele comeu no jantar? Para onde ele está viajando? E você fica aquilo ali, isso te prende. Para isso nós temos tempo. John Piper, citado ontem pelo capitão Carlos, falou que as redes sociais têm um propósito muito claro de revelar que o motivo de não orarmos e lermos a Bíblia não é por falta de tempo. Porque temos tempo para ficar pendurado nesse troço aqui, que é esse celular, horas a fio, mas não temos tempo de orar, irmãos. Nós não oramos mais, irmãos. Nós não priorizamos a oração. Nós não priorizamos a leitura da palavra. Nós não priorizamos a comunhão dos santos. Nós não priorizamos a presença de Deus. A gente tem que ficar fazendo isso para as pessoas virem para a igreja. E eu não tenho muita paciência com isso, porque eu não consigo entender. A pessoa não há mais estar na presença do Senhor, estar junto com os santos. Às vezes eu perco um pouco da paciência. Mas, cara, como é que você despreza? A gente tem uma pequena fração da glória junto com os irmãos e as pessoas desprezam por qualquer motivo. Falta anelo por Deus. Falta vontade de amar ao Senhor. Mas isso é legalismo. Pode até ser em alguns momentos que isso tenha acontecido na sua vida ou na vida de alguém que você conheça. Mas eu acho que hoje a igreja está muito mais longe do legalismo, muito mais perto de viver uma vida de qualquer jeito. Deus me comprou, eu vou glorificar a Deus do jeito que eu quiser. Queria ler tem muito a ver com o que eu estou falando aqui, uma citação aqui do John Piper, que ele fala assim, quase em todos os lugares, em todos os tempos, um homem chamado Eduardo Farrell, quase em todos os lugares, em todos os tempos, o jejum sempre ocupou um lugar de grande importância, visto que ele se encontra estreitamente relacionado com um profundo senso religioso. E ele continua, talvez isso explique a negligência do jejum no nosso tempo. E olha que frase forte. Quando o significado de Deus diminui, o jejum desaparece. As pessoas não jejuam mais, as pessoas não estão nem aí para Deus. Não sei se você concorda com ele, mas eu concordo. Não há fome por Deus, irmãos. Quando há fome por Deus, acontece que a gente ouviu aqui na escola dominical uma jovem mulher que decidiu por uma terra a 2.000 quilômetros da sua casa, Juazeiro do Norte, está sozinha com seu marido, engravida de gêmeas, perde uma das meninas, e as pessoas falam, por que você não volta para sua casa, para os seus pais? Não, porque eu creio que Deus me chamou para aqui, aqui é a minha terra, eu vou ficar aqui com meu marido, com meus filhos, que Deus me chamou para aqui. Isso é alguém que anela por Deus. Eu fiquei impactado com a fala da Alice aqui, pela manhã. Como é que uma mulher que perde um filho prefere estar sozinha com o marido numa terra estranha, pelo simples fato que entendeu que Deus a chamou para aquele lugar, e prefere estar lá sozinha com o marido e os 2 filhos, e vimos que um é autista, então tem uma bebezinha de 6 meses, um menino de 4 anos com autismo, que demanda um cuidado maior, mas eles não abrem a mão das missões. Para mim é um sinal de amor por Deus. E talvez a falta de desejo pelo jejum seja um sintoma de que há falta de desejo por Deus. Isso, pastor não consegue botar no coração, não. A gente prega, a gente fala, a gente ora.
mas é você com Deus. Então, se você começou essa pregação sem motivo nenhum para jejuar, acabo de te apresentar um. Quanta fome e sede de Deus você tem tido? Se é menos do que muito, você já tem muito motivo para jejuar. Se é muito, jejue pedindo a Deus que tenha mais. Porque eu preciso, irmãos. Eu acredito que todos nós precisemos. O jejum revela o que está nos nossos corações. Quais são as nossas prioridades. O que Deus requer de nós. E lembre-se que um dia você vai prestar contas a Deus, não a mim. Deus tem concedido muitos dons. Eu louvo a Deus que meses atrás nós orávamos que Deus enviasse trabalhadores para a sua seara. Eu tenho visto essas respostas sendo atendidas. Deus tem enviado homens e mulheres com sede do Senhor e com sede de servir ao Senhor a esse lugar. E o que vai ficar da tua vida quando o seu nome estiver numa lápide? Esse é aquele irmão que ia para a igreja, que pagava suas contas, e até era um cara legal. Ou esse é aquela pessoa que amava o Senhor intensamente e anelava pela sua presença, anelava por Ele. E quando estava no deserto, sendo tentado por Satanás, resistia e vencia, porque o Senhor dele venceu. Vamos orar. Os teus irmãos vão servir a ceia, que venham.